A coisa mais impressionante a respeito do templo perto do vilarejo de Indravali não saltava aos olhos imediatamente. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Brilho do Sol Invadiu a Nossa Casa, da Shobha Rao, com tradução para o português da Daniela Belmiro. Desde a primeira vez que eu vi esse livro na bancada da livraria, ele me chamou um pouco de atenção. Imagino que a princípio por causa desse laranjão da capa, mas depois porque eu li esse blurb aqui que diz: esse livro fala dos laços de amizade entre as mulheres e de como os sonhos de todas elas combatem a pobreza e as sociedades patriarcais. Um presente para os fãs de Helena Ferrante. Eu meio que ignorei essa parte da Helena Ferrante porque eu acho que desde a tetralogia ficou muito fácil jogar qualquer história de amizade nas costas dos fãs de Helena Ferrante. Mas eu me interesso um tanto pela sociedade indiana. Achei que poderia ser um livro interessante e gosto quando a ideia principal é falar de uma relação de amizade. Mas enfim, eu não tinha achado a capa dele muito legal e eu meio que imaginei que quando eu fosse fazer essa leitura seria em e-book. Até o dia que eu tava com as minhas amigas Milena e Paloma na livraria e a gente resolveu escolher um livro pra gente comprar juntas e ler juntas. E, enfim, olhamos vários outros, mas tava tudo muito caro. E por fim a gente, né, olhou, eu falei que eu já tinha tido interesse nele, elas gostaram também da ideia de ser uma história de amizade. A gente gostou, que era uma escritora indiana. Tudo bem que ela cresceu nos Estados Unidos, mas ela tem origem indiana, ela morou na Índia até os 7 anos. E por fim ele tava num preço bom, então foi ele o escolhido. E a gente começou a fazer essa leitura e, na verdade, eu acho que só eu terminei, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Bom, então aqui a gente tem, de fato, né, uma história que tem como protagonistas duas amigas. E no começo do livro a gente vai conhecer elas separadamente. A gente tem a Purnima e a Savita, e as duas têm uma vida bastante sofrida. Elas são bastante pobres na Índia, que de fato é uma sociedade bastante patriarcal. Elas moram numa região meio rural ali. E a família da Purnima ganha dinheiro à base do tear, né, como muitas outras famílias da região. E a Savita sabe tear muito bem, só que ela não tem equipamento em casa. A família da Purnima tá passando por uma grande dificuldade financeira, todos eles ali na região passam, mas a família da Savita é extremamente pobre, ainda bem mais que a da Purnima. Só que na família da Savita tem amor, e na família da Purnima não. A mãe dela faleceu e o pai dela é um grande bosta, e então a gente tem esse paralelo aí entre as duas. Uma tem muito menos dinheiro, mas tem amor. A outra vive na dificuldade financeira também, mas não tanta, só que as coisas na casa dela são meio complicadas. E é assim que elas se conhecem, porque a Savita vai pedir trabalho na casa do pai da Purnima, porque lá tem teares, e então ela começa a trabalhar ali tecendo algodão para transformar em sari, e elas vão se conhecer. E aí a gente tem a explicação do título aqui, porque a Purnima, desde a primeira vez que ela vê a Savita, ela fala que foi como se o sol entrasse ali na casa. Elas têm elas criam um laço muito instantâneo, assim, elas se conectam muito. E aí eu acho que já temos um probleminha no livro, porque eu acho que a autora, ela não teve coragem de bancar o verdadeiro sentimento das duas, ou ela expressou tudo muito mal aqui, porque a gente tem tudo, né, deixando bastante claro em sinopse, e, enfim, que é uma relação de amizade, mas eu acho que ela não sabia direito o que ela queria, porque o jeito que fala-se sobre a relação das duas desde o início me parece uma grande paixão. E aí eu fiquei em dúvida se essas meninas iam ficar juntas, se a autora ia assumir isso e no fim das contas ia ser uma história de amor, e por que diria, né, na sinopse que era uma história de amizade. Eu não consegui entender e, enfim, no final isso também acaba não tendo muita relevância ao longo da história, mas foi uma coisa que me incomodou no início, porque pra mim não era uma amizade. Pra mim tinha algo mais ali. Pra mim, sim, elas se apaixonaram uma pela outra. E, assim, eu não acho que a relação de amizade seja menor. Eu só acho que era uma relação de paixão e que a autora não assumiu, ou ela colocou isso e depois mudou de ideia, eu não sei dizer. Mas essa era muito romântico, assim. O brilho do sol invadiu a nossa casa. Então, desde o início, o que elas sentiam uma pela outra, essa vontade de ficar junto o tempo inteiro, era uma coisa que não era amizade, né? Enfim, né? Já dei a entender o que eu queria. Mas eu achei que esse talvez fosse ser o meu único incômodo com o livro. E repito, meu incômodo seria elas não assumirem, né? A autora não assumir isso aqui, e não que as duas fossem realmente apaixonadas e tivessem um envolvimento. Mas
continuamos a leitura, né, eu e as minhas amigas, e eu tava conversando direto com a Paloma sobre isso, e chegou um ponto que a Paloma falou, eu acho que pra mim deu. Pra mim isso aqui tá beirando a fetichização do sofrimento, e daí eu ainda respondi na hora, falei, ai amiga, eu acho que não. Eu acho que a autora quis mostrar mesmo como a sociedade é cruel com as mulheres, e o tipo de coisas que acontecem, principalmente num lugar tão machista quanto a Índia, mas eu tava algumas páginas atrás da Paloma quando eu falei isso. Depois, né, ali pouquíssimo depois, onde ela tava na minha frente, eu li uma cena que me fez começar a concordar com ela desde lá. Ela realmente parou de fazer a leitura e eu segui, e nada melhorou até o final do livro, assim. Eu sou uma leitora de livros tristes e eu gosto de ler livros sobre outras sociedades, especialmente sobre essas sociedades um pouco mais, eu diria, complicadas e doloridas, e eu sei, né, eu já li outras obras que se passam na Índia, de autoras indianas, eu leio um pouco sobre essa sociedade e eu entendo que é uma sociedade patriarcal, extremamente violenta, mas assim, eu não entendo o propósito do que a autora fez aqui, porque só tem sofrimento, é sofrimento atrás de sofrimento atrás de sofrimento. E eu vejo sim o que a Paloma falou, que ela encaixou como uma fetichização, porque chega num nível que assim, é sofrimento atrás de sofrimento e descrito minuciosamente, e parece que não tem propósito algum. Me lembrou, enquanto eu lia, alguns outros livros muito tristes que eu li, e me fez refletir bastante sobre Herdeiras do Mar, que foi um livro que eu li no ano passado e tem resenha aqui, que ele vai além, parece, do limite do plausível, sabe? E por mais que essas situações possam ser verdade, eu não sei se tinha necessidade de trazê-las desse jeito pra literatura, um sofrimento atrás do outro, um atrás do outro, e sério, são coisas muito absurdas que acontecem aqui, e uma atrás da outra. Essas meninas, elas não têm um segundo de paz, e você também não, enquanto você tá lendo. E eu não sei, parece que a autora se perdeu, ela só quis entregar sofrimento, 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 sofrimento encavalado, mas ela não traz mais nada além disso. E então assim, fala no blurb de uma história de amizade superando as adversidades. Não foi o que eu encontrei de verdade. O que eu encontrei foi um atropelamento insistente dessas meninas que não conseguiam ter um segundo de sossego, e consequentemente a gente enquanto lê. Então, por mais que sim, eu imagino que cada uma dessas situações possa ser real, eu não vejo um propósito nela estar na literatura acontecendo com as mesmas pessoas por tantas vezes seguidas, e tem cenas sexuais bastante violentas aqui, com uma questão muito específica de um sofrimento que acontece com uma das meninas, e que não tem como, eu também chegou um momento que eu não via como nada além de fetichização. Então, enfim, foi uma leitura que infelizmente não foi boa. Eu acho a história um tanto rasa e muito focada nisso. Eu acho que a autora se perdeu. Eu imagino que ela tenha querido trazer aqui, né, falar sobre essas adversidades que as mulheres podem sofrer numa sociedade tão machista, mas pra mim ela fez isso, ela deixou sem nenhum propósito, a não ser escandalizar por meio do sofrimento. E, sei lá, eu acho que podia ter sido bem mais. A história da amizade podia ter se sobressaído e podia ter sido muito mais real do que o que aconteceu aqui. Falei de uma forma mais abstrata pra não dar spoilers, né, pra falar que tipo de coisa acontece, mas já vou dar aqui um aviso, super aviso de gatilho, porque tem muita coisa horrível aqui e realmente, sei lá, não acho que seja uma leitura muito interessante de se fazer. E, enfim, às vezes acontece, né? Nem todas as leituras a gente acerta e, como eu sempre falo aqui, meu intuito nunca é desestimular alguém de ler um livro, mas falar qual foi a minha experiência com ele e deixar aí a cargo de vocês. Se você já leu esse livro e teve outra percepção, outra experiência, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!